Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos entrando aí, a partir de amanhã, na segunda quinzena do mês de julho, ou seja, o tempo está realmente passando muito rápido. Vamos ao nosso espaço de opinião. Pois é, os políticos realmente não têm cura. Agora querem nos fazer crer que o recado das ruas apontam para a reforma política, para mudar a lei eleitoral e coisas que o valham. Nada disso. Em nenhuma manifestação, mesmo as desta semana, das centrais sindicais, hoje compradas pelo governo, deu para ficar claro que nós, brasileiros, queremos menos corrupção, menos hipocrisia, menos cinismo, menos privilégios e mais saúde, mais educação, mais segurança e o direito de ir e vir. A revolta nas ruas exige, sim, moralidade no trato da coisa pública, ética no destino que se dá ao dinheiro público, a punição exemplar dos mensaleiros e de todos os que burlarem nossa boa-fé. Não queremos reforma política, queremos sim mudar a consciência dos políticos. O programa Economia e Desenvolvimento está retomando, a partir desta semana, aquele segmento que nós temos feito com grande sucesso, que é o do personagens que fazem a nossa história. Essa personagem, esse personagem, ou essa personagem, como a gente diz, é realmente uma pessoa, uma personalidade do nosso meio que está contribuindo, já contribui e continuará contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul. E o nosso entrevistado no programa de hoje, e vamos conhecer a sua história de vida, a história profissional, o futuro, enfim, o que ele pensa da vida, de relacionamentos, os sonhos que teve, é Paulo Fernando Moreira, que é o superintendente da UHY Moreira Auditores, um amigo de longo tempo, de mais de 30 anos, e que é uma amizade que se mantém aí porque o Paulo Fernando Moreira, nós vamos conhecer mais dele agora, é uma figura ímpar da sociedade do Rio Grande do Sul e tem realmente contribuído para o desenvolvimento do nosso estado em todas as áreas de atuação, porque o Paulo está envolvido em vários segmentos da sociedade, dando a sua contribuição valiosa para a sociedade gaúcha. Paulo, que bom tê-lo nesse segmento, personagem que faz a nossa história. Como é que tudo começou, Paulo, na tua vida? Bom, na verdade eu estou me sentindo envaidecido e não me acho essa figura tão importante que tu estás definindo. Mas realmente tenho me esforçado bastante por ser útil, por contribuir para a sociedade, para contribuir com a minha profissão, que é a de contador. Na verdade, o meu sonho sempre foi pautado praticamente pelo sonho, pela história da minha família. O meu avô, Euclides Moreira, já era major da intendência do Exército, que é quem cuida da contabilidade, dos controles. Quer dizer, a intendência é a arma do militar que cuida exatamente disso. Então, eu não sei bem se ele se formou contador ou se formou dentro da intendência, mas ele era quem cuidava disso dentro do Exército, onde era major intendente. Depois disso, meu pai, Aldo Moreira, professor, praticamente o fundador da Escola Técnica de Comércio Protásio Alves e também auditor do Tribunal de Contas. Então, não me restava outra coisa do que uma influência direta da família, né? A influência, sempre acompanhei a contabilidade. Meu primeiro emprego, na verdade, foi boy, mas logo em seguida eu estava envolvido fazendo os livros de controle, de compras de mercadorias, de vendas de mercadorias do antigo IVC, Imposto de Vendas e Consignações. Isso comecei com 15 anos. Com 19 me formei em técnico em contabilidade, em 1962. Aonde te formaste em técnico? No Protásio Alves, Alves, porque o teu avô era o... Claro. E abri em seguida um escritório de contabilidade em sociedade com um amigo. Cada um de nós tinha os nossos clientes, a nossa sociedade era só de despesas, para dividir as despesas. E quando em 65 se criou praticamente a Lei de Mercado de Capitais, com a criação das empresas de auditoria, coincidiu
que o meu pai estava se aposentando no Tribunal de Contas, e eu ainda não formado como contador, transformei o meu modesto escritório de contabilidade numa empresa que se chamava Moreira Auditores Brasileiros Associados. E fomos uma das primeiras empresas registradas na época pelo Banco Central, eram 44, das 44, 8 eram do Rio Grande do Sul, e a Moreira Auditores Brasileiros Associados iniciou-se, então, a trabalhar em auditoria. Quais eram as dificuldades daquela época, Moreira? Bom, as dificuldades daquela época são as que até hoje existem. É uma competição da auditoria muito dura com as grandes empresas multinacionais, né? Essa é a grande dificuldade, porque as empresas grandes, as empresas para receberem seus empréstimos internacionais, tem praticamente uma limitação na contratação da auditoria, que faz com que hoje mais de 80% do mercado esteja na mão dessas 4 empresas, que, aliás, verdade seja dita, são muito competentes. Então, a nossa dificuldade é alcançar o nível de competência dessas empresas. Felizmente, nós temos tido um sucesso bom, bem forte em relação a isso, e temos concorrido com elas, e com isso temos contratado trabalhos com a Petrobras, trabalhos com a Vale do Rio Doce, trabalhos com a Volkswagen. Praticamente todas as empresas multinacionais hoje têm alguma parte dos seus trabalhos, não a contratação da auditoria para apresentação a fins internacionais, não conseguimos entrar nesse campo. Mas os trabalhos menores, vamos dizer, auditorias auxiliares de segurança de TI, auditoria interna, auditoria de projetos, isso nós temos com grande parte das empresas desse porte. A internacionalização da economia brasileira, né, Moreira, e de certa maneira que acabou obrigando empresas como a tua assim, a se abrirem para o exterior, né? Porque até abrindo-se para o exterior teria essa facilidade, ou seja, as empresas grandes brasileiras, Petrobras, se citasse, se abriram também para o comércio internacional, para a questão das finanças internacionais, e isso permitiu você dar uma alavancagem. Na verdade, essa alavancagem, nós há muitos anos já, nós atendíamos quando vinha projeto da Igreja Evangélica Luterana, né? Da Igreja Luterana, da Igreja Católica, da Igreja Adventista, que financiavam projetos de misericórdia, vamos dizer assim, para atendimento de caridade. Caridade. Nós éramos contratados e fazíamos essa auditoria. Só que hoje esse é um mercado, o Brasil se desenvolveu e esse deixou de ser um mercado mais importante. Todos esses projetos estão praticamente sendo direcionados para a África, que precisa muito mais do que nós, na verdade. Então nós, há muitos anos, acho que 30 anos atrás, nós já vínhamos atendendo esse mercado. Moreira, e o que tu diria assim, para o jovem hoje que está querendo entrar na faculdade e que de repente vislumbra, bom, eu vou tirar uma faculdade de auditoria, de contabilidade, enfim, quer dizer, esse é um mercado ainda em expansão? Sem dúvida nenhuma. O que eu diria para o jovem que está entrando nesse mercado hoje é que ele se direcionasse para nichos. É praticamente impossível para uma empresa pequena atender o grande mercado. Então, ele tem que se direcionar a nichos.
Isso tem sido a história de sempre. Existem empresas atendendo principalmente cooperativas, existem empresas dedicadas a empresas construtoras, existem empresas que estão atendido questão de auditoria de segurança de TI, que é um mercado em expansão. Ah, sem dúvida. E que então todos esses são nichos que nós temos que ficar conhecidos, nós temos que saber discutir, conversar a palavra do empresário com conhecimento do nicho que ele vai explorar. Quer dizer, se realmente imaginar que vai entrar no mercado e vai poder entrar no grande mercado, hoje ainda está difícil para o jovem que entra no mercado. Né? Para nós ficarmos na questão da empresa, Moreira, da questão econômica e tal, eu gostaria de, para finalizar esse primeiro bloco, que tu desse assim, uma avaliação tua como um personagem importante da sociedade gaúcha, por tudo que tu desenvolveste, por tudo que representa em termos de, aqui não só de trabalho, mas de emprego, de renda para a sociedade e tal. Como é que tu está vendo esses movimentos no Brasil? Tu falaste agora há pouco aí uma coisa interessante, né, que eu observo do ponto de vista sociológico e antropológico no Brasil, que é o fato de que o Brasil hoje começa a despertar e está deixando um pouco assim as pessoas, né, de depender da caridade do governo, embora tenhamos o Bolsa Família e tal, mas as pessoas começam a despertar para que elas possam fazer a sua própria história, né? Fazer como Moreira vem depois contar a sua própria história de vida. Como é que tu está vendo o momento do Brasil? Esse movimento todo de ruas, ele realmente poderá significar um despertar de consciência do brasileiro em cobrar do governo aquilo que o governo é obrigado a oferecer e que não está oferecendo para a sociedade? Essa é uma questão bem complicada, né? Talvez um pouco acima da minha capacidade de análise da grande economia. Eu acho que o Brasil está com muitos entraves. Para mim, a principal coisa que eu não estou vendo esses movimentos mexerem, e é o que está complicando o Brasil. É uma burocracia sufocante. É uma dificuldade de qualquer movimento, tem 10 mil registros, é um funcionalismo preocupado, porque ele é muito pressionado, muito preocupado em não deixar, em não tomar decisão para que não possa ser cobrado pelas coisas que não funcionam. Então a burocracia sufoca, o funcionário público não consegue resolver e, se resolver, pode ser duramente castigado. Então, essa pouca confiança do governo, que quer controlar tudo, dessa justiça do trabalho, que quer se meter em coisas que são de cunho absolutamente pessoal. Um funcionário que quer ajudar e trabalhar no fim de semana, e no chefe que quer pagar uma faculdade para ajudar relação administrativa entre o funcionário e a empresa, né? Então, o governo e a justiça estão sujando as relações entre consumidor e empresa, entre empregado e patrão, entre o serviço público e o usuário do serviço público. Tudo tem que ser regulado pelo governo, tudo tem que obedecer normas, e normas totalmente, às vezes, desfocadas da realidade que se vive. Não é? Quer dizer, um funcionário de um hospital que queira, vendo uma mãe desesperada, passar a criança ou a mãe na frente de uma fila, pode ser castigada por isso. Então, essa nuvem negra que o governo põe entre as relações, querendo controlar tudo, para mim é a grande dificuldade. Tá certo. Esse é Paulo Fernando Moreira, que é o nosso personagem que faz a nossa história de hoje no programa. Nós vamos a um rápido intervalo, depois vamos voltar a conversar com o Moreira, falar um pouquinho sobre família, sobre amizade, sobre sonhos, enfim, sobre as relações pessoais que
que o Paulo desenvolveu durante todo esse trajeto da sua vida, que vai continuar ainda por muitos anos trazendo benefícios para todos nós. Já voltamos.